turma, sou o professor Carlos, professor formado pela Universidade Federal do Piauí, e hoje vamos dar início ao curso técnico de nível médio em refrigeração e climatização matemática instrumental. Essa é a nossa primeira aula e hoje vamos abordar inicialmente o conjunto dos números racionais, potenciação e radiciação, equação do primeiro grau e equação do segundo grau. Agora, o que vem a ser conjunto dos números racionais? O conjunto dos números racionais, você pode observar aí no slide, que ele é representado pelo Q. Pelo Q. De tal forma que x é igual a sobre b, onde a pertence ao conjunto dos números inteiros e b pertence ao conjunto dos números inteiros, sendo que b é diferente de zero. Como exemplo do conjunto dos números racionais, temos o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. No conjunto dos números inteiros, vocês podem observar aí no diagrama que temos o mais 1, mais 5, mais 2 e o 0. Já no conjunto dos números inteiros, temos o menos 7, o menos 1 e o menos 6. Temos também as dízimas periódicas, que no diagrama você pode observar bem aí que temos o menos 0,422, temos o 0,02. Todos esses elementos que eu falei nesse instante, que é o 0,422 e o 0,022, são dízimas periódicas, certo? Agora vamos explicar o subconjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais ele é dividido em subconjuntos. Temos o Q asterístico, que é o conjunto dos números racionais diferente de zero. Temos o Q+, que é o conjunto dos números racionais positivos e o zero. E temos o Q-, que é o conjunto dos números racionais negativos e o zero. Um detalhe importante que temos que observar é que, quando vamos observar um subconjunto dos números racionais, quando tem o asterístico em cima, quer dizer que não vai estar presente o zero no subconjunto. Por exemplo, o Q asterístico mais, eu vou ter todos os números positivos, exceto o zero. Vamos ter também o Q asterístico menos, que é o conjunto dos números racionais negativos. Agora vamos dar início ao assunto de potenciação. Potência é todo número da forma a elevado a n com a diferente de zero, onde o a é a minha base, o n é o expoente. Vamos observar bem no slide o exemplo. Temos 4 elevado a 3. O 4 ele representa a minha base e o 3 o expoente. O expoente vai dizer o quê? Que eu vou ter que repetir a minha base, que é o 4, 3 vezes. Depois que eu fizer essa repetição do valor da base, eu vou fazer a multiplicação. No caso, 4 elevado a 3 vai ficar 4 vezes 4, vezes 4, que é igual a 64. Outro exemplo também que vocês podem observar no slide, 3 elevado a 3. 3 elevado a 3 é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3, que vai ser igual a 27. Agora vamos estudar um pouco sobre a propriedade das potências. Temos como primeira propriedade potência de base racional. A sobre B elevado a n é igual a elevado a n sobre b elevado a n. O que é que isso quer dizer? Quando eu tenho uma potência, onde representa uma fração, eu vou ter o numerador e o denominador elevado ao valor da meu expoente. Por exemplo, um meio, eu vou elevar o meu numerador ao meu expoente 3 e vou elevar também a minha base ao meu expoente 3. Em cima nós vamos ter 1 elevado a 3 e embaixo vamos ter 2 elevado a 3, que vai ficar 1 vezes 1 vezes 1, que é igual a 1, e 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Lembrando que a minha potência, o meu expoente, vai determinar a quantidade de vezes que eu vou repetir a minha potência. Temos outro exemplo aí, 8 sobre 3, que é igual a 8 elevado a 1, que ficaria, de acordo com a propriedade de potência de mesma base, ficaria 8 elevado a 1 sobre 3 elevado a 1. 8 elevado a 1 sabemos que é 8, e 3 elevado a 1 também é 3.
Outra definição importante que temos que lembrar, que toda potência de base zero sempre vai ser igual a 1. A nossa segunda propriedade da potência será potência de expoente negativo. Quando eu tenho uma potência com o expoente negativo, o expoente negativo ele vai determinar que vai ser o inverso da minha potência. Se eu tenho 5 elevado a menos 3, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e representar o inverso de 5, que é o quê? É 1/5. Aí, o que é que eu vou fazer? Coloco entre parênteses 1/5, eleva a 2, que vai ficar 1 sobre 25. Lembrando que o 2 é o expoente, que eu vou repetir 1/5 vezes 1/5. Aí, na multiplicação de numerador por numerador, 1 vezes 1 é 1, e 5 vezes 5, 25. Vamos agora à nossa terceira propriedade, multiplicação de potência de mesma base. É quando eu tenho potências iguais e expoentes diferentes. O que é que vai acontecer? Se você for observar bem neste exemplo, 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 3, eu vou fazer o quê? Vou repetir a base e somar os expoentes. Mas quem são os meus expoentes das duas potências? É o 2 e o 3. E quem é a minha base? É o 2. O que é que eu vou fazer? Vou repetir a minha base, que é a 2, e somo 2 mais 3, que é igual a 5. Depois de ter aplicado a primeira propriedade, a terceira propriedade, nós vamos ter o quê? 2 elevado a 5. Aí eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, repetindo 5 vezes, que vai ser igual a 32. Outra propriedade também, a nossa quarta propriedade, é a divisão de potência de mesma base. Quando eu tenho divisão de potência de mesma base, o que é que eu vou fazer? Vou repetir a minha base e subtrair os expoentes, certo? No exemplo, 12 elevado a 8 dividido por 12 elevado a 6, eu vou repetir a minha base, que é o 12, e vou subtrair os expoentes. Vai ficar 8 menos 6, que é igual a 12 elevado a 2, que é igual a 144. A nossa quinta propriedade de potência de mesma base, temos que multiplicação de fatores elevado ao mesmo expoente. O que é que vai acontecer? Eu posso elevar as potências separadamente. No exemplo, que temos 3 vezes 4 elevado a 3, o que é que eu vou fazer? Eu posso pegar separadamente cada base e elevar ao expoente 3. Nesse caso aqui vai ficar 3 elevado a 3 vezes 4 elevado a 3, que é igual a... Sabemos que 3 elevado a 3 é 27 e que 4 elevado a 3 é 64. Aí depois fazemos a multiplicação, que é 27 vezes 64 dá 1728. Você pode até, como exercício, você fazer essa verificação. Temos a sexta propriedade, que é potência de uma potência. Na propriedade de potência de uma potência, eu vou fazer o quê? Vou pegar 3 elevado a 2, elevado a 3, vou repetir a minha base e multiplicar os expoentes. 3 elevado a 2 vai ser o quê? 2 vezes 3, que vai ser 6, vai ficar 3 elevado a 6, que vai ser igual a 729. Temos também potência de base 10. No exemplo, você pode observar bem no slide, 10 elevado a 5 é o quê? 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Aí fica a seu exercício fazer essa multiplicação. Agora vamos à radiciação. O que vem a ser radiciação? É o processo que, conhecendo o índice e o radicando, permite encontrar a raiz. No slide aí temos uma representação do que vem a ser radiciação. Temos aí a raiz quadrada de 4, onde o símbolo, esse símbolo que você pode observar aí de vermelho, quer dizer que é o radical. E o 2 representa o índice, o 4 o radicando, e o resultado dessa raiz aí é representado pelo número 2, que você pode observar bem no slide.
Temos aí as propriedades das raízes. Produto de raiz, eu tenho a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B, que é igual a raiz enésima de A vezes B. Vamos observar bem no exemplo que a raiz de 12 vezes a raiz de 3, eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer o produto 12 vezes 3, colocar dentro da minha raiz e depois de fazer a multiplicação, encontrar o valor correspondente à raiz. Por exemplo, aí eu posso fazer 3 vezes 2, não, 3 vezes 12, que é 36, e a raiz de 36 é igual a 6. Quociente de raízes. Eu tenho a raiz enésima de A sobre a raiz enésima de B, que é igual a raiz enésima de A sobre B, com B diferente de zero. No exemplo que você pode observar bem, eu tenho a raiz quarta de 3 sobre a raiz quarta de 7. O que é que eu posso fazer? Eu coloco o 3 e o 7 dentro do radicando, certo? Representando de uma única forma. Temos também potência de raízes, onde eu tenho raiz enésima de A elevado ao K. Quando isso ocorrer, o que é que eu posso fazer? Eu posso colocar o valor da minha potência junto com o valor do radicando. No exemplo, eu tenho a raiz cúbica de 5 elevado a 2, é a mesma coisa que a raiz cúbica aí de 5 elevado a 2. O 2 ele fica junto com o valor do meu radicando, o 5. Aí é só desenvolver. Agora vamos à raiz de uma raiz, onde eu tenho a raiz de M, raiz de N, onde o meu radicando aí é o A. Eu vou ter M, vai ficar M vezes N, raiz de A. Ou seja, eu vou repetir o valor que está dentro da minha raiz e multiplicar os índices. No exemplo que você pode observar aí no slide, eu tenho a raiz quadrada da raiz quadrada de 11. O que é que eu vou fazer? Vou repetir o valor que está dentro da minha raiz, que é o 11, e multiplicar os índices. Neste exemplo aí, os índices são raiz quadrada. Eu tenho 3 índices de valor 2, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, que vai ser igual a 8. Agora vamos dar início à equação do primeiro grau. Quando falamos em equação do segundo grau, a primeira ideia que a gente tem é a ideia de equilíbrio, de balança. Você pode observar aí no slide o desenho de uma balança. E a principal definição de equação do primeiro grau é você permitir o equilíbrio, tanto no primeiro membro como no segundo membro. A equação do primeiro grau é representada pela forma ax mais b igual a zero, onde a e b são números conhecidos e a tem que ser diferente de zero. Temos alguns exemplos aí no slide, você pode observar que 3x menos 4 é igual a 8. E temos também que 2x mais 1 é igual a zero. Temos outro exemplo, 4x menos 3 igual a zero. E temos também 9 menos x igual a zero. Estes exemplos que vocês podem ver aí no slide são exemplos de equação do primeiro grau. Agora vamos ver o exemplo de resolução de equação do primeiro grau, onde eu tenho a equação 3x menos 4 igual a 8. Para me resolver a equação do primeiro grau, eu vou ter que, no primeiro membro, eu deixo o termo que tem variável, e no segundo membro, o termo que não tem variável. Lembrando que, toda vez que eu for mudar um termo de um membro para o outro, eu vou trocar o sinal. Neste exemplo aqui, 3x menos 4 igual a 8, esse 4 aí, ele não tem variável. E ele tem que ir para o segundo membro. Se ele é negativo, ele vai positivo para o segundo membro. Lembrando que quando eu fizer essa mudança, no primeiro membro vai ficar só o termo que tem variável, que é o 3x. Aí 3x é igual a 8 mais 4. Aí x vai ser igual a 8 mais 4, 12. O 3 que vem acompanhado do x vai passar para o segundo membro dividindo.
vai ficar 12 sobre 3, que é igual a 4. Agora vamos dar início ao nosso assunto de equação do segundo grau. A equação do segundo grau, você pode observar aí no slide, que ela é representada pela forma ax2 mais bx mais c igual a zero, em que a, b e c são nossos coeficientes, onde o a tem que ser diferente de zero. Se o a for igual a zero, não vai ser uma equação do segundo grau, certo? Lembrando que o que define a equação do segundo grau é o valor do maior grau. No caso, nosso grau aqui é o segundo grau, do que vem o a vezes x2 mais bx mais c, onde o a, o grau dele é grau 2, o b, o grau é grau 1. Como nós estamos trabalhando com a equação do segundo grau, o a ele vai ter que ser diferente de zero. Agora, como resolver uma equação do segundo grau? Usaremos a fórmula de Bhaskara, que diz que x é igual a menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4 sobre 2a, ou então podemos representar como x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, onde o delta é b ao quadrado menos 4ac. Agora vamos estudar o delta. O delta ele representa ou discrimina uma equação. Para que essa equação do segundo grau ela possua solução, temos que analisar primeiramente o valor do delta. No caso, se o delta for menor do que zero, ele não vai possuir raízes reais. Se o delta for igual a zero, ele vai possuir raiz real. E se o delta for maior do que zero, ele possui duas raízes reais. Observem bem aí no nosso slide que o delta é menor do que zero. Quando o delta for menor do que zero, não vai possuir raízes reais. Se o delta for igual a zero, ele vai possuir uma raiz real. Vamos a uma aplicação. Temos a equação x2 mais 8x mais 16 igual a zero, onde os meus coeficientes vai ser o a vai ser igual a 1, o b vai ser igual a 8 e o c vai ser igual a 16. Aplicando a fórmula do discriminante, em que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, eu vou só substituir agora. Quem é meu b é o 8, vai ficar 8 ao quadrado. Quem é o meu c é 16, e quem é o meu a vai ser 1. Resolvendo esta equação, eu vou ter que o delta vai ser igual a zero. Se o delta é igual a zero, vamos ver aqui no slide, que quando o delta for igual a zero, ele vai possuir uma raiz real. Aí vamos agora usar a fórmula de Bhaskara, onde x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Aí substituindo os valores da equação, o b, quem é o b? O b é 8 positivo, vai ficar menos 8 mais ou menos a raiz de delta, mas quem é o delta é o zero, sobre 2 vezes o valor de a, que é igual a 1. Quando você desenvolver, eu vou ter uma única raiz, que vai ser o menos 4. Temos outro exemplo também, da equação 10x ao quadrado mais 6x mais 10 igual a zero, onde os coeficientes são a igual a 10, b igual a 6 e c igual a 10. Vamos fazer a mesma coisa que fizemos no exemplo anterior. Vamos substituir no valor de delta, certo? Vai ficar delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes 10 vezes 10. E quando nós resolvemos esses valores, vamos ter um delta negativo. E quando o delta for negativo, ele não vai possuir raízes reais. Turma, agora vimos por último o nosso assunto, equação do segundo grau, dando fim à nossa primeira aula do curso Técnico de Refrigeração e Climatização. No próximo encontro, até o próximo encontro.